Bom, é um anúncio importante para quem finalmente consegue tirar esse dinheiro da letargia em que ele se encontra. Foi feito com toda a pompa e circunstância, era uma cerimônia que durou mais de 1 hora, porque é uma coisa inédita, porque nunca foi feito, porque vai injetar muito dinheiro na economia. Mas o que vocês estão falando no chat é verdade, sim. Esse dinheiro é da pessoa que é dona da conta, não é do governo. O governo não está fazendo favor nenhum. É verdade também. E eu trouxe aqui ele que ficou famoso por perguntar o quê? Quanto é que rende o FGTS? Arthur Moledo Duval, o Arthur do Mamãe Falei, youtuber. E eu vou perguntar agora, eu vou perguntar para ele. Arthur, quanto é que rende o FGTS? Boa tarde, Madeleine. Olha, uma coisa muito interessante, o fundo de garantia ele rende 3% ao ano e mais a taxa referencial que o pessoal fala, que é a taxa que corrige os juros, inclusive da caderneta de poupança. O que é engraçado é que essa taxa referencial ela nunca acompanha a inflação real, ela está sempre abaixo. Então, assim, a grande questão do FGTS é, em primeiro lugar, a sua liberdade cerceada, porque você tem o seu dinheiro, que é o dinheiro do trabalhador, nas mãos do governo e você não pode fazer o que você quiser com ele, porque o governo pegou esse dinheiro de você. E o segundo ponto é que o rendimento da FGTS é sempre abaixo da inflação. Então, ao longo do tempo, o seu poder de compra diminui cada vez mais. Por isso que é um grande problema o FGTS e ele é vendido para a população como um direito trabalhista, sendo que, na verdade, pelo menos na minha opinião, na verdade é um roubo do governo ao dinheiro do trabalhador. Esse negócio do FGTS, você começou a perguntar para as pessoas por quê? Porque é o seguinte, cara, quando eu descobri como que funcionava o FGTS, que você não pode sacar o seu dinheiro se você quiser, mas você tem que ter um motivo aparente que o governo aceite, ou comprar uma casa própria, ou uma doença grave, ou ser demitido. Eu falei, não, mas por que será que o governo ele pega o dinheiro do trabalhador? E aí eu fui pesquisar sobre isso, e na verdade eu descobri que o FGTS, por mais que ele seja defendido por pessoas de esquerda, as pessoas mais com visões políticas mais voltadas à esquerda, que defendem mais os direitos trabalhistas, como o FGTS, na verdade elas não sabem que o FGTS foi criado no governo militar do Castelo Branco e ele foi feito justamente para pegar o dinheiro do trabalhador e pôr no bolso do governo para o governo usar isso de uma outra maneira. E aí, qual é o rendimento, qual é o juro, qual é o prêmio que o governo te paga por te cercear essa liberdade? É um prêmio menor do que a própria inflação gerada pelo país. Então, assim, é um grande absurdo, é um grande roubo. E aí eu fiquei indignado, porque as pessoas não sabem disso. Então eu falei, você quer saber? Eu vou na rua, eu vou perguntar no foco de quem discorda de mim, se eles pelo menos sabem quais são as consequências desse direito que eles têm. E fui na rua e fui perguntar e a resposta foi o já esperado. Ninguém sabe o quanto que rende o bendito do FGTS. Então agora nós vamos ver um compacto especial com os melhores momentos que levaram Arthur à fama. Feito especialmente para a TV Antagonista. Um homem que alcançou a celebridade entre os jovens desse país, perguntando quanto rende o FGTS. Isso é século XXI, Brasil. Aconteceu. O rapaz que ficou famoso na internet perguntando sobre quanto rende o FGTS. Pois é, tá vendo só? Voltando na história do FGTS, no fim você ficou contra ou a favor do FGTS quando você descobriu? Bom, antes mesmo de eu descobrir o rendimento do FGTS, eu já era contra, porque é um dinheiro que tiram da gente sem a gente querer. Ou seja, o governo basicamente ele fala o seguinte: você não sabe gastar o seu dinheiro, então eu vou pegar o seu dinheiro para mim, porque eu sei gastar o seu dinheiro melhor do que você. Então, não importa qual é o rendimento, eu já acho isso uma invasão da minha liberdade. E aí depois, quando eu descobri que o rendimento dele é absurdamente baixo, já chegou a ser a menos da metade da inflação, eu falei, que absurdo, cara, como que as pessoas aceitam isso? Então, eu resolvi passar a informação. E uma coisa interessante, vou contar uma curiosidade aqui, ó. Para quem está assistindo, pega o celular agora, ou vai no seu computador e escreve o seguinte no Google: quanto R? A primeira sugestão do Google é quanto rende o FGTS. Se você colocar no Google Trends, o que acontece é que depois do surgimento do meu canal, deu um pico nas pesquisas de quanto rende o FGTS. Então a mensagem foi passada. As pessoas hoje, você vê só, o FGTS tem desde 1966 aí, e nunca ninguém pesquisou sobre isso. E agora em 2016, né, depois que eu comecei a falar sobre isso, as pessoas foram atrás para o que é esse rendimento do FGTS. Então a mensagem foi passada, é uma coisa que eu me sinto muito orgulhoso por ter feito. Bom, e a gente vai agora acompanhar essa trajetória. Vocês vão ver, claro que a gente não ia deixar vocês sem o compacto especial que o Arthur do Mamãe Falei fez para a TV Antagonista.
dessa trajetória dele, perguntando sobre o FGTS pelas ruas do Brasil. Vamos lá. A favor do Fundo de Garantia? Fundo de garantia? Não sei exatamente o que você quer dizer. O FGTS, você é a favor do direito ao FGTS? Você acha que sim ou é ou não é? O FGTS é um direito. Se ele é um direito, por que ele é obrigatório? Hoje, quanto que rende o Fundo de Garantia? Não sei. Mas você não acha importante saber o quanto ele rende para saber pelo que você está lutando? Você é a favor do FGTS? Sou a favor. Quanto rende o FGTS hoje? Não sabe? Você é a favor, por exemplo, do FGTS? Sim, sou a favor. Quanto rende o FGTS hoje? Não tenho. Ele rende menos da metade da inflação, cara. Você não acha que isso é perder dinheiro? Sim. Você é a favor do Fundo de Garantia? FGTS. Sim. O FGTS é um direito. Sim. Se ele é um direito, por que ele é obrigatório? Por que não pode dar o dinheiro direto na mão do trabalhador? Ah, não sei. Quanto que rende hoje um Fundo de Garantia? Ai, não sei quanto rende um fundo de Pra que garantia. saber, né? Não sei mesmo. Quanto que é? Ó, ele rende 0,3 ao ano. Só que a inflação tá em 12. Quer dizer, ele tá menos que a metade da inflação de rendimento. Entendi. Isso não é perder dinheiro? É perder dinheiro, não é? É. O Fundo de Garantia, ele vem com a carteira assinada? O fundo de garantia rende menos que a inflação. Sério. Ruim, né? Você é contra ou a favor dos direitos trabalhistas aqui no Brasil? Eu sou a favor. Você é a favor? O que você acha de pessoas que saem aqui do Brasil para trabalhar no exterior, em países que têm menos direitos trabalhistas, e falam que têm condições melhores e ganham até mais dinheiro? Putz, eu não sei. Bom, a gente está vendo aqui esse compacto. Eu lembrei de uma outra entrevista que você fez de FGTS, que não tá aqui, mas que você convenceu o cara que era a favor, e o cara, quando você foi falando pro cara, não sei se você lembra qual que é essa, Olha, e o cara ficou contra, começou a ficar indignado. Teve um cara e teve uma mulher, inclusive, numa das passeatas fora Temer, que a mulher falou, meu Deus, cara, rende menos que a inflação, como é que é isso? E aí eu acabei explicando pra ela, na verdade eu nem pus o vídeo inteiro, porque é muito longo, mas aí eu falando com ela no final, ela falou, meu, que absurdo, eu não acredito, total. Ela até largou, ela tava com um cartãozinho assim, ó, nenhum direito a menos. E aí no final das contas ela até largou o cartazinho dela, falou, meu, pô, que isso é direito. Porque uma das coisas que é engraçado é o seguinte, o governo chega pra você e fala, não, vou te dar um direito. Mas se é direito, por que ele é obrigatório? Por que você é obrigado a contribuir com esse fundo, a ter o seu dinheiro parado nesse fundo? E além disso, né, você vê no final do vídeo, eu até falo para uma outra senhora, falou assim, ó, por que então as pessoas fogem dos países que têm mais direitos trabalhistas e vão para os países que têm menos direitos trabalhistas? Porque os direitos trabalhistas, quando em excesso, como no Brasil, na verdade eles prejudicam o empreendedorismo. E o maior direito trabalhista que existe é o direito ao emprego. O excesso de legislação trabalhista, a CLT do Brasil hoje, retrógrada, atrasada demais, ela simplesmente tira o principal direito trabalhista, que é o direito ao emprego. Então as pessoas têm que sair daqui para ir para Estados Unidos, para ir para Canadá, para ir para Austrália, países com menos direitos trabalhistas, porque lá elas têm mais oportunidade, mais empregos, inclusive elas ganham muito mais do que ganhariam aqui com as mesmas funções. Isso é o papo da moçada na internet. Exatamente. Todo mundo hoje procura um intercâmbio, vai fazer trabalhos que não fariam aqui no Brasil, como trabalhos de garçom ou de, sei lá, de faxineiro, etc. Por quê? Porque no exterior se paga muito mais do que se paga aqui no Brasil. Por quê? Porque lá tem menos direitos trabalhistas. Então, as pessoas acabam ganhando mais. É uma consequência, isso é estudado. Isso não sou eu que estou falando, não é uma opinião, isso é um fato. Quanto mais direitos trabalhistas, menos as pessoas ganham. Menores são os salários. Sei, Arthur, não concordo 100%, mas está aí. Não temos tempo para brigar neste momento. Briga que é legal, pode brigar aqui no TV Antagonista, assim, não é assim também. Mas, enfim, é isso. Arthur do Mamãe Falei veio aqui trazer esse especial compiladão do FGTS no dia em que foi anunciado aí o saque das contas inativas. Obrigada, viu, Obrigado por ter a você. vindo. Obrigado pelo convite.